Olá, pessoas. No capítulo anterior, a gente falou sobre a edição 23 e agora a gente vai estar falando sobre a edição 25, porque a edição 24 é uma edição bem rara e a gente ainda não tem para coleção. Quer dizer, não tem fisicamente, porque semana passada eu falei de uma doação de um lote e nesse lote consta 24. Provavelmente a gente vai estar fazendo um vídeo, vai ser um capítulo mais à frente, tipo um capítulo especial para a gente falar sobre ela, porque ela foi um momento crucial, muito importante, não só para a revista, mas para a comunidade, porque foi uma das revistas mais criticadas da história da revista, por causa de uma pessoa que saiu na capa que estava totalmente fora dos padrões, né, aceitáveis pela comunidade, e isso gerou um burburinho imenso, porque mostrou como, até mesmo dentro da comunidade, como a gente é preconceituoso em aceitar as diferenças e quebrar a normativa de que o belo não está baseado nesse estereotipo criado. No vídeo passado também a gente falou a respeito do Nico Puig e da dificuldade, às vezes, de artistas saírem do armário e como isso pode acarretar tipo, consequências. E eu sempre estou falando disso de forma sem demonstrar exemplos. E justamente nessa edição que a gente vai estar vendo hoje, na edição 25, a gente vai mostrar como causa efeitos concretos o fato de você abraçar a diversidade, você sendo hétero ou não, até mesmo você sendo homossexual, você sair do armário, e como isso traz consequências para sua vida. Então, antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir... O vídeo não, né? O capítulo, porque o vídeo já começou. Antes da gente começar esse capítulo, eu queria pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal, darem um like, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo e vamos começar mais esse capítulo agora. Projeto Diário Visual, já em questão, capítulo 12, a homofobia disfarçada de opinião. De um lado, o goleiro, antes de começar, deixa eu mostrar aqui. Essa edição que a gente vai estar vendo, a edição 25, que trazia o goleiro Roger, do São Paulo, na época, na capa. De um lado, o goleiro de um dos times mais famosos de futebol do Brasil. Do outro, um dos jogadores de vôlei mais bem-sucedidos naquele momento, que foi o desejo dessa revista. O goleiro, hétero, capa da revista de nu masculino gay mais famosa do Brasil. Já o jogador de vôlei tinha acabado de falar publicamente com orgulho da sua homossexualidade. Dois atletas e uma afinidade ultrajante imputada a eles, a homofobia. O goleiro viu a sua carreira ameaçada por um técnico homofóbico. Se você sair nessa revista, será afastado do seu cargo. Técnico esse que usa de abuso de autoridade, visto que nem era o dono do time, para intimidar um profissional por causa de escolhas que ele estava fazendo em sua vida particular, e que em nada interferia em sua vida profissional. O jogador de vôlei viu sua convocação para a seleção ir por água abaixo no momento que culminou com sua saída do armário. Juntamente com o desentendimento com o técnico da seleção juvenil, que também era o responsável pela Confederação Brasileira de Voleibol. Por mais que os dois tenham sido penalizados de alguma forma, o goleiro sendo emprestado para outro time, né, que tipo, ele foi emprestado do São Paulo para o Bahia para não ter mais que lidar com o técnico e não ser mandado embora, até que o contrato do tal técnico terminasse, assim podendo voltar a atuar no seu time de origem. E o jogador de vôlei não sendo convocado, os dois se tornaram símbolo de coragem e respeito por grande parcela da sociedade, pois esses casos tiveram repercussão nacional. A verdade é que precisam existir essas pessoas corajosas que vão à frente, comprando as brigas, para que nós venhamos a ter direito. E nesses dois casos, seja hétero, seja gay, os dois lutaram de alguma forma com orgulho pelo direito da comunidade LGBT em ter a mesma voz e liberdade que qualquer cidadão comum. Aí, como nos outros capítulos eu falava que tipo, por que as pessoas não saem do armário? A prova tá aqui. O Roger, ele não saiu do armário porque ele é hétero, mas foi o fato dele se propor a participar de algo que era envolvido com a comunidade LGBT. Isso acarretou diversos problemas para ele. O jogador de vôlei, no caso, era o Lilico, e ele foi o primeiro homossexual assumido a posar para a revista. Ele posou na seção Desejos dessa revista, e ele sofreu preconceito porque ele já tinha saído do armário antes mesmo de posar. E ele teve que enfrentar todas essas barreiras. Então você vê, no meio do esporte que você... por exemplo, o caso do Nico Puig que eu comentei no vídeo passado, ele era galã de novela. Então, perde aqui, no caso da visão das pessoas, é como se ele perdesse aquele fator macho para representar o galã desejado pelas mulheres, para continuar exercendo esse papel
público e publicitário em quem fosse contratar a imagem dele. Já no caso do vôlei, nem essa parte existe, porque a imagem dele não é trabalhada a ponto para vender algum produto, é simplesmente ele exercer a função dele como profissional de forma excelente e atender. Mas quando você está lidando com homofóbicos no meio do caminho, independente de estarem atrelados à sua imagem ou não, as pessoas acabam retalhando esses profissionais. Então, por isso que eu sempre digo que é muito difícil a gente julgar as pessoas que não saem do armário, porque a gente não está na pele delas. E existe sim uma grande causa, uma grande luta a ser comprada quando você toma esse tipo de atitude. Aí, justo na seção babado dessa edição, vem um contraponto muito interessante para mostrar que os grandes errados na natureza são realmente os seres humanos. Por exemplo, na seção babado, o assunto do momento era a capa da Super Interessante, que trazia o estudo do biólogo americano Bruce Badmill, com mais de quase 150 espécies. Ele chegou à conclusão da ampla gama de comportamentos homossexuais no cotidiano de inúmeras delas. Enquanto isso, temos que continuar lidando com seres humanos que insistem na teoria retrógrada de que pessoas homossexuais são aberrações da natureza. A seção vídeo dessa edição, a gente conseguiu assistir duas das indicações. O primeiro deles foi O Pecado de Todos Nós, de 1962, onde Marlon Brando interpretava um militar enrustido. Por ser um filme antigo, tivemos a curiosidade de ver como me tratavam desse assunto, mas achamos o filme meio enfadonho. Talvez fosse a máxima do que se podia levar ao grande público na época sem chocar. A segunda dica foi o ganhador do Oscar de roteiro adaptado Deuses e Monstros, de 1998, que traz a história com inserções lúdicas do diretor de cinema James Whale, que acabou sendo excluído do mundo do cinema por levar sua vida homossexual de forma aberta. Já idoso, ele se depara com um jardineiro jovem que traz à tona monstros que antes pareciam adormecidos. O Sir Ian McKellen, juntamente com Brendan Fraser, que fez A Múmia, dão um show de interpretação à parte. O filme tem um tom artístico, mas que no final nos leva a ver que até a pedra mais bruta pode ser lapidada. A seção Globetrotter, normalmente na revista, como eu falei nos primeiros capítulos, ela claramente parecia ser voltada para um público homossexual de poder aquisitivo muito alto. Aí depois de um tempo eles começaram a falar de destinos dentro do Brasil, e nessa edição finalmente levava os leitores a conhecer a grande São Paulo e todas as possibilidades que ela nos oferece. Para o mundo, na época, GLS, para o mundo LGBT, e falava tipo de lugares, restaurantes, baladas, para o pessoal poder estar se integrando e se conhecendo. Na seção Corpo, a gente via cada vez mais uma preocupação da publicação em cuidar dos leitores em todos os âmbitos possíveis, e nessa edição vinham dicas de como cuidar do corpo, tipo com seus pés merecem carinho. A seção Estilo trazia várias opções de roupas casuais para curtir a estação que estava chegando o verão. Detalhe para o modelo, o praticamente sócio da revista, o Matheus Carriere. Essa edição estava bem rica, se tratando de cinema. Aí teve essa matéria aqui, falando dos gays de Hollywood. Atores como Rock Hudson, Montgomery Clift, Tabby Hunter e Anthony Perkins, entre outros, que viveram as suas vidas no armário, casando com várias mulheres ao longo dos anos e tendo que viver as suas reais felicidades sempre de forma escondida e obscura. Aí a gente faz uma comparação. Por exemplo, esses ídolos da década tipo de 30, 40, 50, 60, 70, a gente viu acho que um documentário e que falava a respeito da vida deles e de que ao longo dos anos, como eles se casaram diversas vezes com diversas mulheres. Muitas vezes eram atrizes que trabalhavam com eles, e às vezes era um casamento até arranjado com elas, mas para continuarem trabalhando no mercado e podendo viver tipo de forma por debaixo dos panos seus verdadeiros relacionamentos com seus parceiros. E existe sim uma evolução enorme dessa época para cá, porque hoje em dia a gente vê diversos atores que conseguem burlar o sistema, tipo como Chris Evans, que trabalhou em A Bela e a Fera, que ele foi o vilão do filme, o Gaston, e ele é homossexual, assumido, tem relacionamento e consegue quebrar o paradigma de trabalhar
como papéis heterossexuais, independente da sua orientação, porque eu falo muito aqui que não acontece. Realmente acontece muito pouco, mas quando acontece a gente tem que dar o crédito também para ver que é uma barreira que, por mais lenta que seja, está sendo quebrada. Tem um menino também que interpretava o Sheldon em Big Bang Theory, Jim Parsons também, e isso vai acontecendo lentamente. E até mesmo tipo, os que continuam interpretando só papéis homossexuais, porque a indústria não se abre para colocar essas pessoas para interpretarem papéis heterossexuais, elas conseguem viver as suas vidas, viver na sua verdade, sem precisar ficar fazendo esses casamentos de fachada para poder continuar trabalhando na indústria. E tratando-se tanto de cinema nessa edição, a cereja do bolo ficou com a entrevista do mês, com a maior biblioteca viva da história do cinema, o crítico Rubens Evaldo Filho, que falou da sua paixão por cinema desde a infância, do prazer que sentia em falar desse assunto em qualquer lugar e com qualquer companhia, e também da evolução do cinema gay na sociedade. Na seção e-mail, uma rápida entrevista com o juiz Ciro Darlan, que acabara de aprovar a adoção de uma criança por parte de um professor homossexual, onde justificava sem rodeios. É um equívoco histórico e que precisamos corrigir com urgência que crianças em abrigos e orfanatos estão protegidas. Não estão. Por outro lado, não se pode apreciar qualquer demanda judicial e decidi-la tomando por base o preconceito, que constitui ilicitude. O pedido do professor foi apreciado levando-se em conta que preenchia todos os critérios exigidos na lei. Quem pensa diferente, com todo respeito, não sabe avaliar como sofre uma pessoa sem família. Na parte Artes e Artistas, o lançamento de um livro de fotografias de nu masculino pelo olhar da fotógrafa alemã Vera Friedrich. Esse é um ponto muito importante na história da própria G Magazine, porque se faz necessário ressaltar a excelência do trabalho feminino nessa arte, porque a G Magazine trabalhava com fotógrafas mulheres para diversos ensaios, e através das cartas dos leitores era nítido o preconceito da comunidade com mulheres que exercem essa função. Muitos solicitavam que não contratassem mulheres para fotografar os homens nus que saíam na revista, porque elas não têm o mesmo... Isso é a visão dos leitores. Porque elas não têm o mesmo olhar para o corpo masculino quanto um fotógrafo homem. Ver uma comunidade que vive e sofre preconceito, reproduzindo preconceito, é de uma imbecilidade sem tamanho. Porque o pior é que o argumento não cola. Porque se a gente para analisar que uma mulher heterossexual ela tem tanto desejo no corpo de um homem quanto um fotógrafo homossexual, ou até mais do que um fotógrafo heterossexual homem, fotografando um corpo de um homem, não faz sentido você desvalidar o trabalho da profissional em tirar uma foto. Gente, a gente tem que entender que profissão nada tem a ver com orientação sexual, isso seja nos dois lados, seja no lado heterossexual ou no lado LGBT. Porque se a gente luta tanto para quebra de preconceito, para que a gente consiga se inserir no mercado de trabalho, para trabalhar em qualquer âmbito que seja, aí você, dentro de uma revista gay, uma mulher, por ser mulher hétero, não tem visão para fotografar um homem para posar para a revista, isso não faz o menor sentido e não deixa de ser apenas reprodução de preconceito. Partindo para os ensaios, nessa edição, trazia na seção replay o Davi Cardoso Júnior, que foi capa da edição número 13, e na seção desejo, o jogador de vôlei Luiz Cláudio Alves Silva, mais conhecido como Lilico, que pelo menos para mim e para o Rafa, pela entrevista, ele soou meio arrogante. E o Lilico é a pessoa que eu estava falando, o jogador de vôlei que eu falei no começo do capítulo. Excelente para a representatividade da comunidade ele ter saído do armário numa época em que quase ninguém fazia isso. Mas do que adianta fazer isso e reproduzir atitudes como essas? Na fala dele, né? Uma vez conheci um cara e fomos para um motel. O cara tirou o terno para tomar um banho e levou um tombo enorme no box. Acabou ali. Não consegui parar de rir e fui embora. Em outro momento ele diz: uma vez levei um cara para minha casa e quando ele tirou a roupa perguntei: só isso? O cara ficou embaraçado. Mas eu sou bem cara de pau e disse: sinto muito, mas menor que o meu não dá. Numa sociedade já tão impregnada, com tanto preconceito em relação ao body shaming, você ver isso sendo reproduzido por pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que você,
Isso não é que ser cara de pau, é só falta de respeito e falta de educação mesmo, né? Mas enfim, o Lilico era muito jovem naquela época, talvez ainda tivesse muito que aprender sobre si mesmo, sobre como lidar com a sua homossexualidade e a rejeição da sociedade, mas infelizmente o destino não deu tempo. Ele sofreu um AVC aos 30 anos e faleceu em 13 de janeiro de 2007. Eu vou estar deixando aqui embaixo uma entrevista com ele do site do Globo, da época de 2000, quando ele fala a respeito do preconceito que ele sofreu, da época que ele era um dos melhores jogadores de vôlei do Brasil na época, acho que chegou até a ser premiado por isso, ou reconhecido por isso. E nessa entrevista ele fala que estava até pensando em abandonar a carreira por causa desse motivo. O garoto da capa, como a gente já tinha falado, foi o Roger, goleiro de São Paulo. Pode parar. O garoto da capa, o Roger, goleiro de São Paulo na época, que virou símbolo de coragem no meio esportivo por ter aceitado fazer o ensaio, mesmo sofrendo pressão do técnico em perder seu posto, o que acabou não acontecendo, pois o próprio São Paulo não concordava com as atitudes do técnico que já estava com seu contrato para ser encerrado. A família dele sempre esteve envolvida com política e esse era um sonho a ser buscado para ele no futuro. Isso acabou se concretizando em 2008, quando uma fratura no ombro ele tirou dos campos, fazendo assim que ele migrasse profissionalmente para a política, o que faz até hoje. Eu vou deixar aqui embaixo uma entrevista com ele de 2017, que ele fala desse técnico, ele fala como foi posar para a revista e que tipo, não tem nenhum problema em ter posado, ele não vê nenhum problema em ter posado naquela época, e hoje em dia ele continua tratando com a maior normalidade do mundo. E que bom, né? Que você vê homens héteros que posaram e que tipo, não estão querendo processar Deus e o mundo para que sumam com essa realidade da vida deles, tratando-se que tipo, a revista nada mais é do que a exposição do próprio corpo da pessoa, porque as problemáticas a respeito do nu é um problema social e não da pessoa ter orgulho em mostrar o corpo dela do jeito que é, mas enfim, que bom que ele tem orgulho disso. E ele se mostra uma pessoa bem, bem idônea, independente de ser político, né? Aí é o problema particular da vida dele. Mas a gente termina assim mais um capítulo. Então, gente, antes da gente terminar o vídeo, eu queria só pedir como de praxe para vocês estarem se inscrevendo no canal, curtindo, ativando as notificações, comentando, pode me seguir lá no Instagram, compartilha para todo mundo. Espero que vocês tenham, tipo, aberto uma linha de pensamento para uma nova vertente que envolve tanto as nossas vidas quanto as de todo mundo que está assistindo o vídeo. E que seja mais um canal de crescimento, tá bom? Obrigado de novo por ter vocês todos aqui e até já já.